Então, aquela decisão, ela foi do jeito que foi. Outra coisa, tinha uma outra curiosidade da decisão. Em todos os jogos, tinha um jogador da Portuguesa que ficava na reserva, que ficava com uma bola, com os pés em cima da bola. Isso aconteceu aqui no Morumbi, ganharam o jogo, o Candinho supersticioso. Lá em BH ele pediu para fazer e foram fazendo. Quando chegou no jogo do Olímpico, que o cara estava com a bola, foram lá e tiraram a bola do pé dele. Não pode ficar com isso. Não ficaram com a bola. Diz que então foi por isso. Coisa de torcedor, né? E claro que teve... Falando do jogo em si, a Portuguesa tomou um gol logo de cara, né? Aquela pressão inicial... Isso que foi o problema, tomar um gol logo no início. De cara. Aí desestabiliza, né? E era uma situação prevista. Pô, eu vou jogar no teu campo, você está precisando ganhar de 2-0. Você vai começar o jogo tocando bola lá atrás? Não, você vem em cima. Eu tenho que estar precavido para isso. A Portuguesa, pagando até por uma certa ingenuidade, eu sempre falo que o que faz um time ser campeão é um time estar sempre decidindo. Porque ele não consegue hoje, não consegue, mas uma hora ele consegue. Sim. Veja o exemplo do Corinthians na Libertadores. Corinthians, mas não disputava toda hora a Libertadores, disputava hoje, depois demorava um pouco, depois 2 aninhos seguidos, depois não era mais. A hora que o Corinthians entrou no trilho da disputa, o Corinthians foi campeão. Sim. E é assim. É assim então, mesmo. a Portuguesa, eu acho que ela sempre pagou nas decisões pelo noviciado da situação. Né? E aquele Grêmio era um Grêmio acostumado, o Felipão ganhando tudo, Só né? tinha cobra criada. E vários finais, vários finais. E a Portuguesa é um time de molecada. Garoto, Zé cara. Roberto, Zé Maria, O Emerson e o César. Rodrigo Fabre. Tinha 2 lá que eu conhecia. O Zé Roberto, eu cheguei a ver, mas eu cuidava do cachorro do Rock. Nessa época. Volante. Era banco. Não, ele jogava. Eu vi ele várias vezes jogando e era meio, né? Era volante. E eu lembro que bem nessa época eu estava cuidando dos cachorros dele. E a família toda dele na clínica. Tudo gente boa, super legal. Se alguém estiver ouvindo, um abraço para todo mundo. Se lembrar disso, né? Grande Rock. Aí eu até falei para ele, se você for campeão, eu quero uma camisa, tal. E eu saí para comprar uma camisa que eu queria usar. Se eles fossem campeões, eu ia usar no dia que ele aparecesse lá, né? Não encontrei, não tinha camisa da Portuguesa para vender. Você não encontrava em nenhum lugar, sumiu, todo mundo comprou. Eu acho que eu cheguei depois, não tinha. Eu nunca tive do Santos, eu ia ter da Portuguesa. A comercialização da camisa, ela não é do mesmo potencial dos outros. Sim, então. E aí todo mundo foi comprando, pequeno, né? Uma das mais bonitas do futebol brasileiro. Tanto que o Armarinhos Fernando, né? Foi isso, o Armarinhos Fernando que ele falou, eu nunca imaginava que o meu nome ia aparecer assim, eu não tenho potencial para eu lembro dele falando alguma coisa assim, eu não tenho potencial para patrocinar um time grande. E de repente o nome dele estava no Brasil todo, né? E tanto é verdade isso que você sabe como é que é, sempre tem aqueles diabinhos da imprensa, né? Eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi os caras com algumas ilações assim, meio capciosas. Pô, você vê o patrocínio, Armarinhos Fernando, tá entendendo? Porque realmente não era uma marca, não era uma gigante, né? Não, longe disso. E o seu Fernando, já falecido, ele era um cara que ajudava a pagar bicho, essas coisas todas, né? E era um grande patrocinador, né? É interessante. Eu até queria ter a camiseta porque eu sou Oliveira, né? Então, eu tenho um sangue português, eu tenho inclusive a cidadania portuguesa, né? Que legal. Então eu queria ter a camiseta, eu nunca tive nem do Santos. E naquela época eu estava louco para comprar a camisa da Portuguesa. E não consegui. Foi frustração. E depois eu acabei perdendo, porque o Rock se machucou, inclusive, ficou fora. Aí eu acabei perdendo o contato com ele e que eu ia pedir de qualquer jeito uma camisa, né? Mas... E aí, só para fechar esse assunto aí, dessa decisão, eles foram se aguentando 1-0 até 38 no segundo tempo, né? Tem gente que fala, faltava 2 minutos, não faltava não, faltavam 7 ou 8, por aí, no tempo regulamentar. E no futebol, 7, 8 minutos dá mais ou menos 1h30, né? Quando você está ganhando, quando você tá ganhando, para 1h30. Você precisa daquele resultado, olha, dá 1h30. Não vai longe,
Eu queria lembrar um negócio que aconteceu. Tem o Everaldo Marques, foi da Jovem Pan, hoje está nos canais Sport TV. E eu não sei se já ouviram e viram ele falando um jargão lá, criado há pouco tempo. Enquanto tem bambu, tem flecha. Sim. Sábado passado, a Portuguesa jogava contra o São José, lá em São José, essa Copa Paulista, que é o que está no calendário. No cardápio, no que calendário dá da pra Portuguesa. jogar. E estava 1-0 para o São José. O juiz deu 7 ou 8. Porque era uma cera. Porque essas competições, não sei se vocês assistem, mas elas são cruéis. Primeiro que a condição técnica é precária, gramados horríveis, times ruins, e é um cenário bem... Então, muita cera. O cara faz um gol, o time que faz um gol procura não ter mais jogo, para ele sair com aquela vitória. E o São José fez isso, estava ganhando de 1-0. Gol no segundo tempo, com 20 e poucos, 22, se não me engano. E aí foi. E o juiz deu 8 a mais. Teve troca, aquelas coisas todas. E aí, um escanteio do lado direito para a Portuguesa cobrar aos 52 e alguma coisa. Era o último minuto, era a última bola. Levantaram a bola na área, o zagueiro da Portuguesa foi lá cabecear. A bola ia entrando, um zagueiro lá do Veroni, de São José. Meteu a mão. Pênalti. Igual o Soares fez na Copa. Pênalti. E quando ele caiu assim, pôs a mão no rosto, ninguém. Pênalti, a Portuguesa cobrou, empatou o jogo e tal. Então, é assim, enquanto o cara... Tudo é possível no Tudo futebol. é possível. Tudo é possível. E sabe que nessa final contra o Grêmio tem um detalhe. O regulamento, se fosse hoje, por exemplo, quando tem mata-mata, quando tem igualdade de placares, vai para os pênaltis. Naquela época não. Como o Grêmio tinha a melhor campanha, o Grêmio tinha essa vantagem. Então, se a Portuguesa até isso ela... Exatamente. Dando azar. Foi isso. A Portuguesa deu muito azar naquele ano. Primeiro, além disso tudo que a gente já abordou aí, um fator que para a Portuguesa seria importantíssimo. Ela disputaria como vice-campeã a Copa, a Libertadores da América. Só que aquele ano o regulamento era só o campeão. Que a outra vaga é para a Copa do Brasil. Entendi. Você entendeu? Olha. Até nisso, hoje vai 8 para Libertadores. Naquele tempo ia 1. Ia 1, né? Ia 1. Né? Daí ela poderia ter disputado, aí cresceria não muito. Para ganhar. Não, mas para crescer. Para crescer como time. Você colocar, né?